Fala pessoal, tá começando mais um Papo TechSec, podcast para falar de cibersegurança, tecnologia e segurança digital. Hoje eu tô aqui com o meu convidado André, esse é o episódio número 2 e a gente ainda tá começando aqui, é tudo muito improvisado, então vamos lá, a gente vai bater um papo aqui com ele. Eu sou o Rony, trabalho há 26 anos na área de cibersegurança, segurança da informação e tecnologia em geral, né? Mas hoje o papo é com a nova geração, eu recebo aqui um talento que me chamou a atenção com um projeto muito ousado, pessoal. Ele é criativo, cheio de potencial, ele criou um sistema Jarvis, é um sistema inspirado nos óculos do Homem de Ferro, é um negócio muito bacana aí, usando visão computacional, IA e um Raspberry Pi. Olha só que interessante. Bom, vamos lá, mas quem comanda essa ideia toda aí é o André Moreira, estudante de ciência da computação e desenvolvedor desse projeto que une MediaPipe, LLMs e muito código na veia. Bora conhecer essa mente jovem que está mostrando que o futuro chegou e eu acredito que a gente possa trocar algumas experiências aqui. Eu, muitos anos na área aí, né, já sou tiozinho e a nova geração aqui. Junto com a IA, a tecnologia vem avançando aí, vamos ver o que essas mentes estão pensando e estão aprendendo agora. Vamos lá, André, se apresente aí. Bem, meu nome é André, eu sou estudante de Ciência da Computação no Instituto Federal de São Paulo e, bem, no segundo semestre tive a ideia de desenvolver um óculos com inteligência artificial, inspiração com o Jarvis, que o Homem de Ferro deu para o Homem-Aranha, e aí eu peguei algumas tecnologias já consolidadas no mercado e tive inspiração também com o óculos da Ray-Ban, que foi uma das principais inspirações. E decidi, cara, por que eu não pego o óculos da Ray-Ban e transformo no que eu sempre sonhei ali, que é ter um óculos muito louco do Homem de Ferro. Porque o óculos da Ray-Ban, ele é limitado com apenas gravação de vídeo e captura de foto. Eu falei, cara, a gente tá com um mercado inteiro aí de inovação, de tecnologia, com agentes de IA, e, cara, só tá crescendo, e por que eu não pego isso? Eu estudo, que já é a área que eu tenho mais foco, eu estudo isso e eu consigo melhorar esse projeto deles e também tornar um sonho meu realidade. Aí eu peguei, dediquei aí desde o segundo semestre a estudar, tanto LLMs com agentes de IA e estudar a estrutura do óculos da Ray-Ban. E aí eu decidi pegar e falar assim, pô, vou focar ali, fui desenvolvendo aos poucos, aí já tem mais de um ano de desenvolvimento do projeto. Achei sensacional. Comecei ali, acho que uns primeiros 9 meses, eu construí o software, e aí eu apresentei para alguns amigos da faculdade, a gente já tinha um grupo meio que fechado ali de 3 pessoas. Então já tinha uma galera que estava envolvida. Já tinha, a gente tinha ideia, mas não tinha nada consolidado para fazer, para conseguir falar assim, isso daqui vai dar certo. Aí a gente pegou e conseguiu desenvolver um software, falou assim, com esse software a gente consegue construir esse projeto. Aí a gente foi separando cada setor de cada um. Um ficou pro design do óculos, outro ficou pro hardware. Bem colaborativo, né? E eu acabei ficando com o software. Esse ano a gente já conseguiu mais 2 integrantes, que aí conseguiram ajudar mais no projeto. A gente separou esses 2 também para o software, porque eu acho que é a parte mais complicada. Então aumentou a equipe aí, né? Tá aumentando cada vez mais. Legal. E, bem, o projeto ele nasceu como um projeto acadêmico e foram surgindo oportunidades de mercado para a gente, principalmente para tentar pegar esse projeto, consolidar mais uma base, claro, mais comercial e trazer ele para o mercado, porque é uma tecnologia que a gente vê que está em ascensão. A gente pode tomar como base o produto da Alexa, que é da Amazon. Muito legal. Que é literalmente o mesmo ramo, ele só muda que ele é algo fixo, voltado mais para automação de casas, ajuda facilitada com a IA integrada. E o nosso a gente fez uma pegada mais móvel, a gente adaptou isso para um óculos e queria que as pessoas tivessem esse fácil acesso e ainda discreto. Porque aí a pessoa com óculos, a pessoa tanto faz, é um óculos. Um gadget que a gente chama gadget vestível, os vestíveis, né? Uhum. Legal.
André, sensacional esse projeto que você está fazendo. Ele me chamou muita atenção. Inclusive, eu postei isso no meu LinkedIn, né? Muita gente gostou e curtiu. Achei sensacional. Agora, vamos tentar falar com a galera que não é de tecnologia, tentar explicar o que é IA. Por exemplo, essa parte de IA. Você usou alguma LLM no seu projeto? E explica o que é LLM e IA generativa, por exemplo, porque tem umas diferenças, pessoal. Nem todas as IAs são iguais, né? Tenta explicar pra gente aqui. Bem, eu vou explicar de forma simples, talvez até com um exemplo mais voltado a um público que não conheça a tecnologia, mas LLM, na tradução, é Large Language Model, que são linguagens de processamento natural, só que elas conseguem captar essas linguagens que a gente utiliza de algumas formas. Por exemplo, a transcrição de texto para áudio. E aí a gente consegue fazer com que ela interprete essa transcrição e ela, pegando esses textos, ela consegue gerar uma resposta ideal para você. Ela é como se fosse, por exemplo, uma máquina de lavar. Você tem lá a máquina de lavar, ela tem o princípio de lavar sua roupa. Então ela é focada naquilo. Ela pega um texto e gera outro texto. Agora já uma IA generativa, ou multimodal, que a gente chama, ela pega todos os contextos e consegue fazer o processamento desses contextos. Como, por exemplo, a geração de imagem. A gente consegue, hoje em dia, dar como base uma imagem para ela e falar assim, eu quero que você faça uma imagem parecida com essa, só que com essas tais descrições. Então ela consegue interpretar tanto a imagem junto com o texto. O que a gente fez foi usar uma LLM, só que a gente adaptou essa forma de contextos para ela. A gente tem o processamento também de imagem e de vídeo, só que a gente fez uma adaptação muito legal lá no código, que é assim, a gente tem um bloco de código lá específico para gravar um áudio, e a gente faz a transcrição desse áudio e passa como contexto para ela. Então, tem algumas funções lá, como, por exemplo, você tira uma foto e você fala, eu quero que você analise essa foto e descreva essa foto. Na verdade, a gente não vai estar mandando o seu áudio para ela, a gente vai estar transcrevendo o seu áudio ao vivo, e ele vai pegar e trazer esse áudio em forma de texto, enviar para ela e também enviar o vídeo. Então, no modelo atual que a gente está usando uma LLM, específico Gemini, o Flash 2, que foi o último modelo mais rápido que eles desenvolveram. Ela é muito boa para análise de imagem e análise de vídeo, e também ela gera imagem de uma forma muito sensacional. Foi até um dos primeiros projetos que eu fiz, foi a geração de imagem com ela, no agente que foi uma feira de ciências lá da minha faculdade. Bem, como eu expliquei, o modelo que a gente utilizou foi esse. Uhum. A gente fez algumas adaptações no código para transformar essa LLM como se fosse uma espécie de IA generativa para também interpretar os contextos de vídeo e imagem. E, cara, isso daí deu um trabalho, mas até que funcionou muito bem, sabe? A gente conseguiu diminuir o processamento, principalmente quando eu for falar também de como funciona para você... Pô, tô tomando um café que você quer beber alguma coisa, nem ofereci nada pro convidado aqui, pessoal. Tranquilo. Eu vou explicar mais pra frente também como a gente fez para o óculos entender o que você quer. Sim, então, essa parte eu achei muito interessante. São os sinais de gestos que a gente já tem, cara, já é muito antigo isso, desde o Kinect do Xbox lá, que a gente fazia as dancinhas. Você me mandou o material, não mandou? Mandei. Então depois a gente mostra. Uhum. Bem, o Kinect, eu acho que pelo menos todo mundo já viu ou já teve experiência de jogar. Eram aqueles jogos onde você mapeava o seu corpo com a câmerazinha lá e você podia jogar de forma interativa. A produção tá rindo ali, porque a produção adora o Kinect. Ela quer comprar um Xbox 360 só para jogar o Kinect, pessoal. Então, foi uma febre, cara, e essa tecnologia foi desenvolvida, se eu não me engano, para aumentar
a saúde dos jogadores, porque eles tinham a melhor interatividade com o videogame. Começou lá no Wii, né? O Wii Watch, que as pessoas jogavam tênis, etc. Legal. A gente utilizou praticamente a mesma tecnologia. A gente utilizou o MediaPipe, que ele foi, que é uma tecnologia para mapear o seu corpo, mapear gestos. O único problema é que a gente tinha um custo muito grande de processamento com o Raspberry Pi. Para quem já mexeu, o Raspberry Pi ele é um microcomputador. Ele faz basicamente o que um computador comum faz, só que ele é bem pequeno. Então a gente tem algumas limitações. Né? E principalmente algumas das limitações que a gente teve foi o undervoltage, que é a falta de energia. Acho que todo mundo que mexeu com o Raspberry Pi teve esse mesmo problema. É sempre a mesma coisa com o Raspberry Pi, de a gente ter um undervoltage. Mas a gente utilizou essa tecnologia de mapeamento para mapear as nossas mãos. Todos os comandos e chamados para fazer as funções do óculos são feitos por gestos. Então, por exemplo, se eu fizer um ok assim, ele pega e tira uma foto. A gente tem o dedo levantado, que é como se você chamasse, tipo, eu posso falar? Então, aí o Jarvis escuta você falar, você pode perguntar qualquer coisa, ele vai te responder. E bem, para diminuir esse processamento, a gente utilizou apenas um mapeamento de gestos. O MediaPipe ele já tem integrado lá uma identificação de gestos, uma biblioteca inteira. É parecido com o celular, quando a gente faz gestos para tirar foto, esse tipo de coisa? Sim, é parecido. Só que o MediaPipe já oferece isso de imediato para você. Você pode ir lá instalar um modelo que vai identificar seus gestos. A gente optou por não utilizar esse modelo, porque a gente tem um custo de processamento limitado. Principalmente porque vai ser um dispositivo móvel e a gente tem que gastar menos bateria possível. E também a gente tem que deixar ele o mais fluido possível, para o usuário se sentir confortável em utilizar esse produto. Então a gente... Intuitivo, né? Então... Aí a gente optou por usar modelos matemáticos, na verdade. A gente pegou os pontos, porque eu não sei se a gente consegue colocar aí depois como que ele faz um mapeamento de mãos, mas basicamente ele coloca pontos em cada lugar da sua mão e a gente consegue acessar esses pontos por coordenadas que ele gera através da sua câmera. Então é como se sua câmera fosse um plano cartesiano. Você coloca a sua mão, ele vai pegar cada coordenada desses pontos. Tem algum vídeo específico que tem isso? Passar rapidão. Tem um vídeo no slide 11 aí que eu faço uma demonstração. Então... Mas se você quiser... Antes de puxar aqui a sua apresentação, eu queria te fazer uma pergunta. Teve alguma parte que deu muito trabalho e que te surpreendeu durante o projeto? Teve. Curiosidade. Que ainda tá dando muito problema. A gente tá resolvendo isso daí. Foi principalmente a identificação da mão do usuário. Porque a gente tem a tecnologia que ela identifica as mãos, em geral. A gente consegue até limitar para ela identificar duas mãos na câmera. O problema é que quando eu estou com óculos e eu estou olhando para você, eu consigo olhar para sua mão e ela vai identificar a sua mão também. Então isso aí a gente tem um problema que a gente já está resolvendo. Existem algumas técnicas, só que elas estão inviáveis por conta do processamento também, mas a gente decidiu fazer um cálculo de distância da mão para a câmera para fazer essa padronização. E um dos problemas é que a gente está usando modelos matemáticos, justamente, e ele tem um ponto zero nas coordenadas. E para fazer um cálculo de distância, a gente precisa fazer esqueci o nome, mas é basicamente uma proporção. Isso, é a proporção. A gente tem a proporção de uma mão padrão dentro da câmera e a gente tem um cálculo de distância que a gente faz, calculando também a distância focal. O problema é que conforme a distância conforme a mão está no plano cartesiano da câmera, a gente tem um ponto zero. E esse ponto zero, de vez em quando, a gente passa com a mão e ele faz a divisão da proporção por zero. Aí o programa dá uma crachada, porque divisão por zero não existe. Eita, agora a gente já tá entrando aqui, tá ficando um pouco mais complexo. Como você consegue explicar de uma forma um pouco mais lúdica, assim, pra galera? Porque muita gente deve estar viajando agora. Bem, você consegue colocar um plano cartesiano? Que aí fica bem mais fácil e intuitivo de eu explicar. Bom, eu coloquei aqui um plano cartesiano, explico pra galera de uma forma mais simples possível. Sim, bem,
esse é um plano cartesiano. Nós temos duas coordenadas que y, vou explicar bem de forma simples, y para cima, o x na horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda. Bem, a câmera, ela é justamente isso daqui, que o computador está enxergando. Imagina que na ponta do meu dedo exista uma coordenada. Se eu colocar meu dedo aqui, ele está na 0, 0. Quando a gente faz uma proporção de mão, imagina que eu tenho uma mão em relação à tela e ela tem 20 centímetros, por exemplo, de altura. Aí conta aqui que minha mão tem 20 centímetros no plano e quando eu pego a minha mão em relação à visão da câmera e vou afastando, ela vai ficando bem menorzinha. Se eu fizer uma proporção olhando para a câmera, se eu colocar minha mão aqui, ela deve estar grande para vocês. E se eu for afastando, ela vai diminuindo o tamanho. Então eu pego como padrão minha mão encostada na câmera, praticamente. E aí eu falo, ela tem 20 centímetros. Quando eu faço a divisão pela proporção, que a minha mão atual, nessa distância, pela minha mão na frente da câmera, a gente vai ter uma distância média entre a câmera e a minha mão. E aí a gente consegue pegar e calcular isso, tanto essa distância, tanto em polegadas quanto em centímetros, e todas as medidas que existem. E isso é uma orientação, né? Sim, no espaço, orientação. Né? É para se orientar onde que está no espaço ali, Sim. a mão, para fazer os cálculos. Entendeu? Aí a gente usa esse cálculo para conseguir pegar e medir a distância da mão. Aí se a gente vê que a mão de alguma pessoa, por exemplo, a sua mão em relação à minha distância, ela já tem uma distância muito grande. Por exemplo, se eu esticar meu braço, eu não consigo encostar minha mão na sua pela posição que você tá. Então ele vai falar, essa daqui não é a mão do usuário. Então descarta essa mão aí e procura a mão do usuário. Aí se eu colocar minha mão aqui na frente, ela vai falar, essa mão tá em uma distância ideal. Aí eu consigo identificar que essa é a mão do usuário e ela só vai obedecer os meus comandos. Cara, sensacional, hein? É a parte que mais eu trabalho, mas a gente tá conseguindo desenvolver. Realmente, eu tô vendo que não foi um negócio fácil. Quanto tempo foi o desenvolvimento disso aí? A gente já tá com 1 ano e 4 meses, por aí. E ele ainda tá bem num protótipo mesmo de desenvolvimento. Outra coisa que a gente teve muita dificuldade também é a falta de alguém experiente no mercado. A gente não... Vocês tiveram que se virar sozinho, né? Como foi um projeto que começou como acadêmico, a gente fez realmente ali todo o código de forma acadêmica, todo mundo iniciando. Vou mandar um abraço para essa galera aí, parabéns aí, fala o nome do pessoal que te ajudou aí. O Pedro Manuel é um dos integrantes, foi o que fez o modelo 3D que a gente vai mostrar aí mais pra frente. Legal. O Matheus foi o desenvolvedor do hardware. Ele focou muito em implementar de forma otimizada também num Raspberry Pi. O Henrique, ele ficou na parte de software comigo, desenvolveu algumas funcionalidades aí diversas que a gente teve muita dificuldade, não tem padronização de respostas, essas coisas, foi tudo ele que fez. O Vitor, que também participou, principalmente em correção de bugs, de múltiplos... teve pouco, de né? muitas respostas, não teve pouco, cara. É difícil. Brincando, teve pouco, assim, só que não, né? Aí a gente também tem tem eu, que eu comecei aí o projeto. E, bem, esses são os 5 integrantes que a gente tem. Legal. Valeu, galera. Obrigado aí. O negócio é muito interessante. Obrigado por fazerem acontecer. Eu vou colocar o projeto dele no comentário fixado e vocês dão uma conferida lá. Pessoal, muito interessante até aqui. Eu até comentei com ele aqui nos bastidores sobre IA. Muita gente me pergunta, cara, mas o que é IA? As pessoas pensam, que é isso? É um negócio muito louco, ela é inteligente. Na verdade, a inteligência artificial não é bem uma inteligência. O que a IA mostra para vocês são probabilidades, que é uma matéria bendita que eu tive na Faculdade de Ciência da Computação, que meu amigo André está tendo, que é o seguinte, a IA, na verdade, ela te devolve uma probabilidade. O cachorro, ele late ou mia? Ela vai te devolver a probabilidade dele latir de 98%, por exemplo, ou de 100%. Então, toda vez que ele te dá uma resposta, ele te dá uma probabilidade, só que a IA te entrega na linguagem humana, que você entenda, só que, óbvio, isso eu estou simplificando demais. Tem muito mais coisa aí. Outro ponto que eu queria falar é sobre o óculos que ele mostrou no projeto,
que me lembrou lá no passado, que eu conheci um projeto chamava na época, né, Oculus Rift, né, que é esse cara aqui. O Oculus Rift é um projeto que nasceu tem muito tempo, eu não lembro quando que foi. Só que esse projeto, ele colocava praticamente o monitor na sua cara, né, no rosto da pessoa, e ele te colocava dentro do ambiente 3D. Sensacional isso aqui. Só que esse projeto, ele começou engatinhando ali. Hoje a gente tem o VR, o VR da Sony, né? Que é você coloca o PlayStation, você entra dentro do jogo no PlayStation. Só que esse carinha aqui foi um predecessor, foi o início ali que eu me lembro de tudo ali. Por quê? Porque ele trouxe um negócio inovador, que era você entrar de fato no jogo. Sim. Então ele te colocava lá dentro. Você, por exemplo, passava embaixo de uma porta, você tinha a impressão de que você estava naquele ambiente. Mas no começo, ele ainda tinha muitos problemas. Eu lembro que um deles era um negócio que era motion sickness. O que é isso? Você passava muito tempo com óculos no rosto e ali jogando, interagindo no ambiente 3D, né? E você tinha enjoo. Tem muita gente que tinha enjoo, passava mal com ele por muito tempo. Aí eu lembro que eles resolveram isso simplesmente adicionando um nariz na ponta do ângulo de visão, né? Porque nós temos o nosso nariz, só que você não vê o seu nariz. Ele tá toda hora escondido ali. Então ela colocou uma referência ali e acabou, assim, diminuiu o motion sickness, né? Sim. Então, só uma referência aqui a Oculus Rift, que é onde eu me lembro que começou isso. E eu tava muito empolgado, falei, nossa, eu quero jogar em 3D, quero entrar dentro do jogo. Então é isso, é só para abordar esse ponto aqui. No próximo bloco a gente vai mostrar o trabalho dele para vocês. Pessoal, esse aqui é o terceiro bloco do nosso Papo TechSec. Agora, André, mostra pra gente o que é esse projeto afinal, pra galera. Bem, o projeto Jarvis, como eu falei no início, ele é um óculos integrado com uma inteligência artificial, que a gente deu uma breve explicação aqui. Ele tem um módulo de câmera, uma câmera, tem um microfone e 2 fones de condução óssea. Para quem nunca viu um fone de condução óssea, é um fone onde ele fica encostado na região atrás da orelha. E ele consegue trazer um áudio sem as outras pessoas ouvirem esse áudio. E ele é feito por condução óssea. As ondas sonoras, eles levam o som para o nosso tímpano e a gente consegue ouvir tudo. Já existem óculos que já têm essa tecnologia, então a gente pegou bastante com referência nesses óculos. Jarvis referência ao Homem de Ferro. Homem de Ferro, para quem é nerd como eu, né? Vingadores aí. E, bem, eu vou começar a explicar aqui. O módulo de microfone a gente fez localizado na armação do óculos, então basicamente vai ter um microfone aqui mais próximo da boca para ter essa captação de áudio mais fácil. Vai ter o fone de condução óssea nas hastes, porque o óculos ele já vem com a proporção ideal para a gente conseguir colocar a haste dele atrás da orelha. Então já o que já tem no mercado, bastante óculos que já vem com um fone de ouvido de condução óssea, e ele consegue, assim, realizar o trabalho dele muito bem, principalmente porque fica de forma tão discreta que as pessoas nem imaginam que a pessoa está ouvindo música, por exemplo. Um amigo meu, ele estava nos Estados Unidos há um tempo atrás, ele ficou morando lá uns 6 anos, e ele falou que ele estava trabalhando no restaurante, um amigo dele comprou esse óculos, e ele não entendia por que o cara trabalhava de óculos escuro todo dia. Mas aí, até um dia ele explicou que tinha um fone de condução óssea, ele achou aquela tecnologia incrível, me falou, eu comecei a dar uma estudada sobre, e é algo que eu quis implementar também no Jarvis. Aqui, o óculos não está na proporção ideal, então as hastes elas vão ser um pouco mais grossas, onde vai ficar o microcomputador e também o módulo de bateria do Jarvis. A bateria vai servir para alimentar tanto o microcomputador quanto os outros componentes, como microfone, câmera e fone de ouvido. A gente também vai ter uma câmera na lateral do óculos. A gente queria chegar a uma proporção ideal igual o óculos da Ray-Ban, que é uma câmera 4K, mas a gente sabe as limitações do Brasil que a gente tem em questão a conseguir esses materiais, principalmente porque é um projeto acadêmico, então muitos dos recursos a gente pegou emprestado da faculdade, mas a gente não tem todos os recursos disponíveis. Me lembrou do Google Glass. Você chegou a se inspirar em alguma coisa? Você ouviu falar desse projeto? Sim, ouvi. Ele foi lançado quando a gente estava
construindo o Jarvis. Aí eu peguei, olhei assim e falei, caramba, os caras lançaram na minha frente. Mas aí eu falei, vou pegar como inspiração o foco do Google Glass, e também teve uma parceria com a Meta também, é que ele tem a parte de ambiente virtual, que nem você estava explicando, óculos virtual. O nosso óculos já não, ele é um óculos que não tem essa integração com um ambiente virtual, ele é 100% discreto, você não tem informações sendo jogadas na lente do seu óculos, ele é todo, as respostas são todas feitas por transmissão de áudio, e aí eu vou mostrar um vídeo mais pra frente da voz do Jarvis que a gente desenvolveu, e algumas tecnologias que a gente utilizou a mais, que não deu para descrever tão bem aqui. Bem, aqui é um fluxo muito simplificado de como é feito o Jarvis. Bem, a gente tem uma câmera, ela faz a captura de foto e de vídeo. A gente também tem o óculos. Essa câmera, ela vai pegar esse conteúdo que é tirado, vai ser enviado para o óculos vai mandar para o processador processar essas imagens, e esse processador vai mandar para a LLM e ela vai trazer a resposta em áudio. Isso daqui vai estar melhor. Aqui, ó. Esse é um fluxo melhorzinho. A gente vai ter um sinal de mão, que é um sinal de gesto que eu expliquei o mapeamento que a gente tinha feito para vocês. Vai ter o áudio, que é o prompt, que é o que você quer realizar com com esse contexto aí. Que aí o contexto seria uma foto ou um vídeo. Esses fotos ou vídeos, a gente tem integração também com o Google Fotos. Então, não é algo que a gente tira e simplesmente some lá, assim. Se você quiser, por exemplo, tirar uma foto do momento que você está com óculos ou gravar um vídeo, ele já vai enviar direto para o seu Google Fotos. Então, é algo que fica salvo lá para você ver depois, ver como ele fez a resposta. A gente vai mandar para a IA e ela vai trazer a resposta para a gente. Essa resposta vai ser em formato de texto, mas a gente consegue converter ele para áudio e aí a gente escuta a resposta dele. Bem, eu também vou explicar a variedade de gestos que a gente fez até o momento, porque aí depois eu vou explicar como que é a ideia do desenvolvimento do Jarvis daqui para frente. A gente tem, de princípio, uma captura de foto, que é o sinal de OK, um beleza, que é para gravar vídeo, então você faz um joinha lá para a câmera, ele começa a gravar um vídeo, você grava até o momento que você quiser, você faz outro joinha, ele para de gravar para você. Aí tem a captura de áudio mais a IA, que aí você levanta o dedo e aí você faz uma captura de áudio sua, perguntando qualquer coisa ou até contando qualquer coisa para ele, e ele vai gerar a resposta através da IA. Por isso tem o mais IA. Tem a captura de foto mais a de áudio mais a IA, que é aquele fluxo que eu mostrei anteriormente, que é a captura de foto seria o contexto que você quer passar. Então você tem um contexto de uma imagem. Se eu tirei a imagem, por exemplo, do ambiente de um podcast e falar assim, eu quero que você fale qual o conteúdo desse podcast. Ele vai pegar alguns contextos, por exemplo, o livro do Linux. Vai falar, então é um podcast de tecnologia. E junto com a IA, ele consegue interpretar isso muito bem. E a captura de vídeo também, que é o mesmo princípio da de foto, ele vai analisar o vídeo como contexto, vai passar o áudio como prompt, ele perguntando qualquer coisa que você quiser, e a IA vai gerar a resposta para você. Bem, aqui são as tecnologias do código que a gente utilizou. Como principal linguagem, a gente utilizou o Python, que é uma linguagem muito boa para prototipagem, que a gente chama, que é a construção de protótipos de forma rápida. Então, como ela é muito simplificada, a gente tem também muita integração com IA nela, a gente conseguiu desenvolver esse projeto em um curto espaço de tempo de 1 ano. Apesar de ser 1 ano, a gente considera curto isso. É curto. É curto. Um projeto dessa magnitude aqui é de no mínimo aí uns 3, 4 anos aí. E a gente conseguiu construir um protótipo de forma rápida, principalmente porque a gente ainda é estudante, então, mesmo considerando que a gente seja Isso que me surpreendeu mais. Então, essa nova geração, pessoal, tem muito ainda para mostrar. Então, a gente tem um grupo de jovens que ainda vai surpreender muito. Sim. Sensacional isso aqui. O OpenCV é uma biblioteca de acesso à câmera e também de visão computacional, que a gente chama, que é a integração de qualquer tecnologia com imagem ou vídeo, a gente chama de visão computacional.
foi o Google Generate AI, que é o Gemini, que a gente conhece como LLM, que a gente utilizou. O Google Fotos, cliente que, como eu expliquei, você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo e ela vai ser salva direto no seu Google Fotos. Então, mesmo se você tirou uma foto com óculos, você pode pegar seu celular daqui a um tempinho, que vai subir a imagem lá no seu Google Fotos, e você vai ter toda a filmagem, toda a foto que você fez dentro do seu celular. O MediaPipe, como eu tinha explicado no começo, é a biblioteca que mapeia os nossos gestos, mapeia o nosso corpo, como, por exemplo, a gente utilizou para o mapeamento de mão. O Speak Recognition é a transcrição de texto, não, de áudio para texto. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, a nossa voz e torná-la texto. Foi dessa forma que a gente tornou ela uma IA multimodal, mesmo sendo uma LLM. A gente pega todos os contextos de áudio, transcreve para texto. Também a mesma coisa a gente faz quando a LLM gera um texto para a gente, que no caso seria o Edge Text to Speak, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Edge, só que ela foi desenvolvida também com a Amazon. Então é uma biblioteca muito boa, open source também. Já existem outras tecnologias como a OpenAI oferece de transcrição de áudio que são bem melhores. Sim. Bem, aqui tem um vídeo, eu não sei se vai ser um som tão alto, mas ó, aquilo que eu falei do mapeamento de gestos ou do mapeamento de mão, são literalmente esses pontos que são colocados num plano cartesiano. Ele é em toda a mão. A gente consegue pegar esses pontos e fazer esses cálculos matemáticos que a gente utilizou para fazer um mapeamento de gestos. Você explicou lá. Nesse vídeo eu vou fazer um mapeamento, eu vou fazer um gesto de tirar uma foto e ter um áudio e mandar para IA. Que aí aqui eu brinco falando que eu tô fazendo a apresentação dele e aí ele fala, eu tô honrado em você fazer essa apresentação para mim, que é a apresentação que até a gente está utilizando. E eu coloquei também um contexto lá de mestre para ele ficar igualzinho o Jarvis do Mente Diferente. Olha a apresentação que eu tô fazendo sobre você. Entendido, mestre. Vejo que o mestre está fazendo uma apresentação sobre mim. Estou honrado em fazer parte dela. A imagem mostra uma tela com meu nome e um ícone de óculos, indicando minha função de assistente inteligente, certo? Estou curioso para saber mais sobre o que o mestre tem a dizer. Como posso ajudar o mestre com sua apresentação? Então, ele tem todo um contexto... O mini Tony Stark aqui, galera. Ele tem todo um contexto que ele é realmente o Jarvis. A gente construiu um prompt especializado para isso. Bem, aqui eu vou explicar o modelo 3D que o Pedro do meu grupo desenvolveu. Ele é a armação do óculos aqui. Ele tem o furo no meio, que a gente estava decidindo ainda se a gente ia colocar ou a câmera aí ou o microfone. Mas no final a gente decidiu que seria o microfone. Esse furo ele vai ficar localizado nessa parte aqui do óculos, para ficar a câmera aí. A gente pode ver que a gente está desenvolvendo ele de forma oca, principalmente, para passar os componentes eletrônicos, os fios que a gente for utilizando. Então a gente precisa fazer esse óculos oco. Ele vai ser um pouquinho mais grosso que os óculos normais, assim como é o óculos da Ray-Ban. Você pode ver que ele tem uma armação bem grossinha. A gente está desenvolvendo também como que a gente vai fazer para ele ficar móvel nas hastes, principalmente porque vai estar passando fio nelas. Então a gente está pensando em construir um óculos mais vestível, nem um óculos, por exemplo, da Oakley. Eles são de colocar de cima para baixo e não você dobrar eles. Você vê, olha o tanto de detalhe que eles têm que pensar aqui. Sim. Aí, aqui é um exemplo da haste do óculos. Aqui a gente fez alguns furos para saída de ar. Querendo ou não, a gente tem uma bateria, um microcomputador, que ele vai acabar esquentando, mas a gente já pensa em soluções para tirar esse superaquecimento dele. Aqui ela também é oca. Basicamente, se eu for dar um exemplo, aqui vai ficar localizado o microcomputador, nessa parte mais grossinha, e aqui vão ser localizados os fones de condução óssea. Se eu for girando aqui, ó, ele também vai ser uma haste mais grossinha, para conseguir passar esses fios e também ter a conexão com os outros dispositivos. Legal.
Bem, aqui eu vou explicar os componentes que a gente utilizou até o momento, porque a gente tem essa questão de limitação de componentes eletrônicos. Então a gente utilizou os recursos que a gente tem no momento para conseguir desenvolver o óculos. O ideal que a gente estava pensando em utilizar é o Raspberry Pi Zero mesmo, porque ele é o menor, então ele caberia na haste do óculos, e ele seria o ideal. Seria um computadorzinho muito pequeno. Existem outros bem menores, mas aí o custo é bem mais elevado e bem mais difícil de ter acesso. A bateria de lítio é uma bateria que ela esquenta pouco e ela dura bastante, então foi a opção que a gente utilizou principalmente com recomendação de alguns professores da minha faculdade. Eles falaram que seria a melhor opção para a gente ter melhor desempenho. A gente queria pegar pelo menos umas 6 horas ali com o óculos ligado direto e fazendo funções. No momento a gente não conseguiu ainda a bateria de lítio, então a gente foi por indução mesmo que se a gente colocar um Raspberry Pi, por exemplo, ligado na tomada umas 6 horas, a gente tem um desempenho parecido ali, porque aí ele vai ficar ligado, o que vai estar consumindo só o processamento dele, e aí a bateria de lítio ela só ia substituir a forma de alimentação para esse Raspberry Pi. Aqui é basicamente tudo conectado com o nosso microcomputador, que é o foco realmente do óculos, que eu acho que vai ser o maior desafio. Vai ser ou encontrar ou desenvolver um microcomputador ideal para ele. O óculos da Ray-Ban, ele utiliza um microcomputador próprio, desenvolvido por eles mesmos, mas a gente tem também a questão de limitação de tempo e chegar na matéria ainda de hardware na nossa faculdade para a gente aprender, então, a desenvolver, e também, claro, a faculdade vai dar uma base muito boa para a gente vai ter que aprender muita coisa para desenvolver um microcomputador específico para o nosso dispositivo. Por isso que a gente está usando tecnologias que já estão no mercado e que facilitam o nosso desenvolvimento. Muito legal. Aqui é o aplicativo do Jarvis, que vai ser basicamente a principal comunicação do usuário com o óculos. Basicamente vai funcionar igual um aplicativo da Alexa. Quando você compra uma Alexa lá, você precisa baixar o aplicativo, configurar seu nome, aplicativos de conexão, essas coisas. Dá para você ver bateria dela, dá para ver muita coisa. Então, o aplicativo vai ser desenvolvido justamente para você fazer essas configurações. E, para deixar claro, o óculos a gente está desenvolvendo para ser um projeto open source. Open source é um código livre. As pessoas podem tanto acessar, ler o código, como elas podem também desenvolver, que é uma das principais ideias que a gente teve. Viva o Linux! Isso, deixar principalmente as pessoas livres para fazer qualquer ideia que elas tiverem. Essa recomendação a gente também ouviu de professores, porque, querendo ou não, nosso projeto ele vamos dizer, abstrato. Ele tem muitas funcionalidades que a gente pode desenvolver ainda para ele, criar programas específicos, criar agentes específicos para tais tarefas. Então a gente quer deixar isso o mais livre possível. Então as pessoas vão poder acessar lá e desenvolver outras vertentes dele. Aqui a gente tem o design do aplicativo, que é uma tela de login simples, vai ter a parte para conectar o dispositivo ali. A comunicação vai ser feita ou via Wi-Fi ou via Bluetooth, porque o Raspberry Pi ele tem já um módulo de Bluetooth integrado em todos eles, então essa comunicação fica muito fácil. A gente tem conexão com o Spotify, conexão com o Google Fotos, a gente tem a troca de modelo, que a gente quer deixar isso mais interativo. Vocês fizeram tudo por API, né? Essa integração? Sim, a gente está desenvolvendo ainda o aplicativo, mas vai ser tudo feito por API, e depois a gente vai fazer uma comunicação via Bluetooth ou via Wi-Fi com o óculos. E aí a gente deixou aqui, por exemplo, a configuração de um modelo, do modelo já que você quiser. Se você tiver um modelo, por exemplo, do ChatGPT pago, você pode ir lá colocar sua chave de acesso e utilizar esse modelo dentro do seu óculos. Você pode construir o seu contexto. Você pode, por exemplo, personalizar ele para ele te chamar de tal nome, ele ficar específico para você. Então você vai ter essa liberdade de transformar ele no seu próprio assistente, realmente. Porque aí, se a gente fizer um modelo limitado
só uma resposta de Jarvis, as pessoas talvez não se sintam confortáveis em ser chamadas assim, ou talvez de mestre, igual eu desenvolvi lá, pelo menos o meu agente, e aí elas têm a liberdade de desenvolver o próprio conteúdo delas. A gente vai ter aqui a foto do óculos, a gente utilizou como modelo aqui o próprio da Ray-Ban, o nível de bateria aqui embaixo, vai ter as conexões, como eu falei, você vai poder escutar música também, você vai poder ligar o Bluetooth. Aqui, nesses quadradinhos, é justamente a parte de extensões que a gente fez. Essas extensões vão ser desenvolvidas pelas próprias pessoas e elas vão utilizar os recursos já existentes no óculos. Um dos recursos eu já desenvolvi, que foi um piano, só que para o óculos. Então, é algo muito abstrato, simples, até besta, assim, de você colocar num óculos, mas, basicamente, ele vai usar os mesmos sinais, ou mapeamento de mão. Então, você pode levantar as mãos na frente do seu óculos, acionar o piano, claro, e aí você vai poder abaixar um dedo e ele vai tocar uma nota. Então, é algo muito simples, muito besta, mas que dá para você desenvolver e colocar como extensão no óculos. E se a pessoa quiser, ela pode ir lá, baixar a extensão, mandar pro óculos e ela consegue ter aquele minigame, assim, específico. Caramba, cara, Mark Zuckerberg, olha aqui, isso é o metaverso, né, que ele queria fazer. Teve a ideia, lançou aquele óculos lá, Sim. né? Mas ainda não pegou de fato. Galera, isso aqui abre margem para, de fato, a gente ter o metaverso, você entrar, você ter um negócio customizado, personalizado para cada pessoa. Olha isso. Então, esse projeto deles aqui é sensacional. Parabéns. Um dos principais focos também dessas extensões são a questão de acessibilidade também. A gente não tem um óculos tão focado para acessibilidade, mas as pessoas vão poder desenvolver, por exemplo, um óculos que... umas extensões do óculos que possam ser ajustados, por exemplo, para uma pessoa cega. Então, ela vai poder descrever ambientes melhor, ela vai poder dar um contexto melhor para alguém cego. Então, existem infinitas possibilidades. Entra numa outra fase, né? Então, é muita possibilidade, muito conteúdo que a gente pode produzir com óculos, e a gente deixou justamente o open source para que as pessoas tenham essa liberdade de desenvolver. Um dos projetos, aliás, que eu peguei como vertente agora, que eu estou desenvolvendo há pouco tempo, já faz um mês e pouquinho, mas eu estou desenvolvendo também um projeto de fisioterapia com visão computacional. Eu não tenho ele aqui agora, mas depois eu vou fazer mais publicações no meu LinkedIn sobre esse projeto. E aí as pessoas que quiserem acompanhar, acho que vão ficar surpresas também, porque legal, até a gente vai falar qual é o LinkedIn dele, as redes sociais. Essa parte aqui do Globo, ela é justamente a parte de personalização que você vai ter no óculos. Você pode colocar o contexto que você quiser, o prompt que você quiser. Então vai ter todo um contexto que você vai poder mandar para o óculos e deixar ele do jeito que você se sentir confortável. E a casinha é essa área aqui que a gente vê na tela. Aqui vão ter a versão tanto white como black. Então a gente pode ver aqui que tem um design daorinha. Legal. Em todas as telas tem isso. Bem, a gente tem a parte de otimizações, porque quando você está desenvolvendo aqui um projeto com software e hardware, nem tudo são flores ali na hora do desenvolvimento. A gente estava com um problema muito grande do FPS de câmera. Essas otimizações, então, são alguns desafios que vocês têm para melhorar, né? São alguns desafios que a gente está tendo. O FPS da câmera, até um tempo atrás, a gente estava usando uma webcam comum de computador e a gente tinha muito problema com o gasto de energia que ela tinha quando você conectava, por exemplo, no Raspberry Pi. Por conta do processamento dele, ele é meio limitado para dispositivos de câmera que não são integrados diretamente para ele. A bateria, a gente estava com um problema por conta do tempo de duração dela, então a gente não tinha alcançado um tempo de 6 horas que a gente queria, mas a gente também tinha a limitação de não ser uma das melhores baterias do mercado. Então, provavelmente vão surgir muitos e muitos impasses durante o desenvolvimento dele, principalmente porque a gente tem pouco conhecimento no desenvolvimento de aplicativos, a gente não teve matéria na faculdade para isso, não tivemos nem back-end nem front-end na faculdade ainda, então bem no comecinho, terceiro semestre ainda engatinhando. Mas ali. Já fez tudo isso no terceiro semestre, imagina quando terminar. Então, aqui
foi a apresentação que a gente fez no Olha, Instituto galera, Federal de legal. São Paulo. Legal. Esse é o meu grupo, a turma que fez isso acontecer, fez esse projeto se tornar realidade. Aqui na esquerda é uma Parabéns, cruz. pessoal. Muito bom o projeto. Tô impressionado mesmo. Isso é um projeto de faculdade, né? Isso aí. A gente até pensou em tornar um TCC já, mas aí tem muita possibilidade de desenvolvimento. Porque dentro do seu projeto ele abre margem para vários TCCs ali. Tem muita coisa que dá para criar dentro dele. Mas aí, conforme a gente vai passando na faculdade, a gente vai tendo outras ideias, principalmente essa ideia da fisioterapia que eu estou criando agora com visão computacional. Então, é uma ideia muito boa que pode até se tornar um TCC, por exemplo. Então, a gente vai engatinhando, vai tendo cada vez mais ideia, e essas ideias a gente vai desenvolvendo e vai colocando no mercado. O de rosa aqui na esquerda é o Vitor, eu tô ali no meio, o do meu lado é o Henrique, e o último ali é o Pedro. Foram essas pessoas que conseguiram desenvolver o óculos até o momento, e, bem, eu espero que entre mais pessoas que fiquem animadas com esse projeto, principalmente porque a pegada é ser open source e deixar as pessoas livres para desenvolver de acordo com a criatividade delas. E basicamente é isso, a apresentação. Sensacional. Parabéns aí para essa turma aí, muito empenhado num projeto tão complexo assim, né? Em tão pouco tempo, tudo que eles fizeram até aqui, e então de parabéns mesmo. Então, pessoal, para encerrar aqui com o André, vocês viram que esse projeto ele é espetacular, na verdade, né? Se você parar para pensar o quão complexo é, e cada etapa que eles tiveram que vencer ali, né, para chegar onde chegaram. Faço umas últimas perguntas, André. Se você pretende levar isso adiante, tornar um produto, ou for só um laboratório, como você vê o impacto da IA na vida das pessoas, para você divulgar suas redes sociais, GitHub, LinkedIn, etc. Deixar uma mensagem para a gente, para quem está começando na área aí, seguir o caminho de tecnologia, mesmo sendo jovem e sem recursos, né? Aproveito para fazer um pedido aí para pessoal, quem vê essas mentes jovens, deem recursos, deem incentivos, né? Então tem muita gente boa aí que só precisa de uma oportunidade. O projeto a gente quer muito tornar ele um projeto comercial realmente. A gente teve algumas propostas já que a gente que ofereceram por conta dessa repercussão que a gente conseguiu fazer com o projeto. A gente conseguiu fazer meio que um marketing ali durante a apresentação na faculdade, então muito professor apoiou a gente. O problema que a gente realmente teve é justamente não ter um conhecimento de mercado tão bom, então a gente construiu um projeto muito bom para ser acadêmico, mas também a gente não alcançou um desempenho tão bom para ser um projeto que seja um produto já consolidado. Então, uma dica que a gente recebeu com muito carinho também das pessoas que quiseram investir no nosso projeto foi que era para a gente desenvolver mais o conhecimento no mercado. E, cara, conhecimento no mercado é algo que você tem que ter em qualquer área. Então, não importa se você é de tecnologia, se você faz telecomunicações, se você trabalha em qualquer área, você tem que saber vender seu produto, você tem que saber conhecer o mercado. E é algo que a gente não teve ainda por falta, acredito que falta de oportunidade mesmo. No momento, a gente entregou o projeto realmente para a faculdade e a gente está seguindo desenvolvendo aos poucos. Tá engateando, antes a gente fez um intensivão mesmo para desenvolver o projeto a tempo para apresentação. Então a gente deu uma acalmada, a gente falou, vamos tentar entrar no mercado de trabalho. Aí a gente está procurando estágio, está procurando pessoas que queiram investir realmente em alunos que têm um conhecimento base já, que conseguiu desenvolver um projeto desse. E para a gente também pegar esse conhecimento de mercado e conseguir aplicar numa solução, por exemplo, do óculos que a gente criou. Não só para o óculos, a gente tem muito projeto muito legal dentro da faculdade que eu acredito que merece um reconhecimento a mais. E falta só um incentivo ali do pessoal pegar e falar assim, pô, eu gostei desse aluno, eu quero realmente investir nele porque eu sei que ele vai aprender rápido, eu sei que ele tem um conhecimento muito bom, eu sei que ele vai conseguir não só melhorar o projeto dele dentro da faculdade, mas melhorar também o ambiente de trabalho que eu vivo.
Então, é algo que realmente falta. A gente viu, principalmente com a crise de desemprego com os devs, hoje em dia, por conta do layoff que teve, a gente teve grande contratação durante a pandemia, depois a gente teve a redução de funcionários na área de tecnologia. Foi muito investido, né, durante a pandemia e hoje já deu uma reduzida, então ficou muito difícil, por exemplo, achar estágio de forma remota. Por conta da localização da minha faculdade, fica até um pouquinho mais difícil, a falta de indústria lá, a gente também tem essa limitação, mas o projeto também me proporcionou muitos momentos muito bons, mas muito bons mesmo. Deu, por exemplo, fazer uma entrevista e a pessoa, antes de falar assim, qualquer coisa sobre a vaga, ela pega e fala, pô, cara, eu vi seu projeto e eu achei isso daí sensacional. Eu queria investir no seu projeto. Então foi algo que me deixou feliz e é a dica principal que eu dou para qualquer pessoa que está começando ou qualquer pessoa que já está há um tempo aí no mercado e está desenvolvendo um projeto e não está vindo resultado, que é justamente o que eu estava fazendo. Eu comecei a estudar programação desde os 12 anos e desde os 12 anos eu estou ali desenvolvendo um monte de projeto e o problema é que eu sempre fazia o projeto, colocava no meu GitHub e morria meu GitHub ali, assim. Não tinha uma divulgação ideal. Então você aprender a divulgar seus projetos é algo que fica muito, muito, muito bom no seu currículo. Eu comecei a divulgar há pouco tempo, comecei a usar o LinkedIn realmente do jeito que ele deve ser usado. Eu vou ajudar a divulgar. Há mais ou menos uns 6, 7 meses. E foi quando eu tinha metade lá do projeto do Jarvis feito, eu falei, cara, por que eu não estou publicando isso? Eu não quero que seja só mais um projeto grande que vai morrer lá no meu GitHub. Então aí eu comecei a pegar uns projetos meus, fui desenvolvendo algumas coisas, fui gravando vídeo, fui perdendo a timidez de falar, porque antes eu era muito tímido para falar. Legal. Eu era muito recurso. Parabéns, falou muito bem aqui. Isso aí vendeu o seu peixe, né? Tô desenvolvendo ainda, mas a gente vai caminhando aos poucos. E, cara, divulgar é a melhor coisa que vocês vão fazer nos seus projetos. Não importa se é um projeto simples, não importa se é um projeto de um curso que você fez, se você copiou de um cara da internet e modelou para o seu jeito, você divulgar é o principal jeito das pessoas reconhecerem o seu conhecimento. Então, me proporcionou tanto essa experiência de eu estar numa vaga lá e a pessoa comentar sobre o meu projeto e falar que achou muito legal, que eu tenho uma base muito boa, quanto as próprias pessoas da faculdade se interessarem em me chamar para construir projetos grandes dentro da faculdade. Porque você se limita, às vezes, a só as suas criatividades, só as suas ideias, quer desenvolver só aquilo, enquanto tem muitas outras pessoas que têm uma criatividade bem maior que a sua e elas estão querendo desenvolver, mas não têm essa habilidade técnica. Então me proporcionou muito as pessoas pegarem e falarem assim, cara, eu tô precisando de alguém que saiba mexer com visão computacional ou alguma coisa assim, de machine learning, e eu não encontrei ninguém na faculdade. Eu vi seu LinkedIn e eu achei você lá. Falei, cara, você estuda comigo, por que eu não te chamo? E aí me chama e a gente desenvolve um projeto legal, a gente ajuda um ao outro, porque a comunidade de dev, a gente sempre tem essa coisa de comunidade, realmente. O que difere o seu projeto dos projetos já existentes por aí? Bem, o meu projeto, pela minha pesquisa de mercado, foi um dos poucos projetos que tiveram a minha integração de visão computacional e uma inteligência artificial LLM de forma móvel e dentro de um óculos também. A gente já tem alguns envolvidos, como por exemplo da Ray-Ban, só que a Ray-Ban, como eu tinha explicado, ela tem a limitação de só tirar fotos e vídeos e fazer e salvar essas fotos e vídeos. Os outros óculos, eles têm mais foco em metaverso. Por exemplo, o MetaQuest, o Apple Vision Pro e um óculos recente que a Meta desenvolveu também, que eles focaram mais em desenvolver um óculos de forma de uma modelagem normal, só que com a integração do metaverso. Então, eles têm esse foco, mas ainda não existe um óculos integrado literalmente com um assistente de IA para o seu cotidiano. Então, esse é o nosso diferencial do mercado, principalmente porque ele vai ser open source. A gente tem aí 2 concorrentes de desenvolvimento de metaverso no mundo, que é a Apple, que iniciou no ano passado, e a Meta, que já está há um tempinho aí, desde do MetaQuest 1, o MetaQuest 2, MetaQuest 3,
que lançaram. Então, só existem esses dois, eles são de forma privada, então os outros desenvolvedores não têm essa condição de aprender com esse modelo pronto deles para desenvolver. O nosso modelo a gente quer já deixar livre e de acesso para as pessoas desenvolverem e ficar ali construindo seus agentes, trazendo inovação para o mercado e desenvolvendo mais tecnologias baseando no nosso projeto. Então é algo que a gente quer deixar livre realmente, e como no mercado ainda não tem um assistente de IA focado em ser móvel e em um óculos, esse vai ser o nosso diferencial. Legal. Agora, divulga as suas redes sociais. Eu vou colocar o link aqui do projeto dele no comentário fixado, mas divulga aí, LinkedIn, Instagram, para o pessoal que quiser entrar em contato. Para quem quiser entrar em contato e também ir acompanhando outros projetos que eu vou desenvolvendo, meu LinkedIn é André Fernandes Nascimento Moreira, e meu GitHub ele é André Moreira 00. Lá tem muitos outros projetos que vocês podem ver que eu desenvolvi há bastante tempo. Já peguei uma base boa em vários setores de tecnologia, que eu comecei em escola técnica para crianças lá estudarem programação. Então passei por desenvolvimento de jogos, desenvolvimento back-end, front-end, passei por vários frameworks. Então eu já tinha uma base quando eu entrei na faculdade. Isso me possibilitou ter essas ideias e conseguir criar essas ideias e explicar que funciona realmente para os meus colegas animarem ali o projeto e falar, vamos embora. Aí, basicamente é isso. Legal. Bom, pessoal, eu estou encerrando aqui o Papo TechSec. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou não subir tanto assim tecnicamente para quem não é da área aí. E se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, dá um like aí para ajudar a gente, apoiar o canal. A gente está começando aí. Esse podcast a gente quer falar com mais pessoas sobre tecnologia, segurança digital e coisas de uma forma que todo mundo possa acompanhar, porque hoje em dia as pessoas estão conectadas, muita gente não sabe mexer num notebook, mas ela já acessa a internet pelo celular, seu pai, sua tia, seu avô, então todo mundo está mexendo com tecnologia hoje. Então parabéns, André, obrigado pela oportunidade aí também de te entrevistar. O projeto é sensacional. Obrigado. E parabéns, até mais, pessoal, valeu. Até.